Sigmund Freud fala sobre um trauma que ocorre por volta dos 5 anos. A irrupção de sensações plasmáticas ou vegetativas no corpo, como ele chamava de Zille, em alemão significa alma. E o que faz então do afeto a base da psicanálise. O livro 1 do Freud, praticamente a psicanálise inteira está no livro 1, os outros volumes são repetições, mas nós podemos observar aí a repetição constante da palavra afeto e alguns tipos. Então, a questão toda da psicanálise não é, como eu pensava no começo, quando eu estudava a psicologia, por volta de 21, 25 anos, ter o conhecimento, saber teorias. Mas a questão básica da psicanálise é a questão se você está em contato com esse afeto que cessamos de sentir por volta dos 5 anos, por outras razões, ou não. Então a questão da psicanálise é exatamente essa. Se você está em contato, se o pensamento está associado ao afeto ou não. Então esse é o primeiro passo na questão da psicanálise. E o mais curioso ainda é como entrar em contato com esse afeto, uma vez que não lembramos ou sentimos. Até no parágrafo ali, na terceira linha, ele fala de uma lembrança da época. Aí vem associações, etc. Mas essa é a questão primordial da psicanálise. Em vários trechos nós encontramos essas referências, não só da questão do afeto, mas também do recalque, principalmente no caso da histeria, que é em relação justamente à evitação, à defesa, como está na terceira linha ali, a forma de se defender contra a irrupção dessas sensações, o que é inevitável porque é uma pulsão e é permanente, buscando sempre uma forma de invadir a consciência de alguma forma. Nessa outra parte, já em relação à gênese, a origem da compulsão histérica, novamente a questão, sempre trabalhando a parte de pensamento e afeto, uma ideia recalcada, afeto penoso, que gera desprazer, né? Novamente a palavra afeto. Então, a palavra afeto, ela é o ponto heurístico, o baluarte da psicanálise. Então essa é a direção, né? O foco da psicanálise é justamente reassociar pensamento e afeto, como se fosse pensar um afeto ou sentir um pensamento, algo, né? Mais ou menos assim, um paradoxo. Mais adiante também tem essa questão da tensão de cargas, não somente estímulos externos, né, exógenos, internos, endógenos, ideias carregadas, catequizadas, né, com cargas afetivas, gerando aí, na psicopatologia, gerando sintomas, né, doenças. Aqui, só por curiosidade, como essas sensações são percebidas, como se fossem outras pessoas, né? A projeção. Uma vez que você não sente no próprio corpo, você tem essa dissociação, você não percebe o próprio corpo, que é todo inconsciente, e afeto,
você percebe como se fosse um outro sujeito. Aqui bem mais, né, em relação a esse projeto para uma psicologia científica. Freud, neurologista, tentou transformar a psicologia em uma ciência. Fracassou, né, porque as coisas espirituais só podem ser explicadas espiritualmente, ou seja, não tinha como provar a origem de um estímulo, esse estímulo endógeno que ele cita várias vezes, não é o foco aqui, mas enfim, colocando aí então do lado de fora só existe massa e movimento, ou seja, não existe causação do lado externo. Então tudo acontece dentro e mais tarde nós projetamos para o mundo esses conteúdos inconscientes. Aí algum detalhe sobre a fuga do estímulo, né? Esse que é uma excitação externa. E tem um outro que com uma letra lá em cima, a letra grega, né? Que já é uma excitação interna e fuga, um estímulo interno, colocando aí como se fosse um mecanismo, literalmente uma máquina funcionando, né? O aparelho da alma, como ele falava, aparelho psíquico. A forma de defesa, né, quando há essa tensão, tem que haver uma descarga, sistema nervoso central, ali no segundo parágrafo, neutralizar a recepção justamente desses estímulos endógenos internos. A defesa de pensamento, enfim, a palavra afeto surge de novo, né, é constante a palavra afeto nos escritos do Freud. E, para ilustrar essa ideia, esse quadro pintado pelo alemão Albert Dürer, alguma coisa assim da pronúncia, em alemão, Jesus entre os médicos. Um quadro muito interessante quando você percebe aí a imagem de Jesus como se fosse uma criança e os médicos segurando livros, né? Se fizermos aí uma conexão com os textos mencionados acima do Freud, fica evidente de que a imagem do Cristo ali é justamente mudar o foco para essa questão mais abstrata, enquanto os médicos apenas trabalham com o exame, com a parte mais prática, né? A parte na qual você observa nos exames, enfim, no corpo, ou melhor, no organismo. Enfim, poderíamos aqui extrair várias impressões ou percepções, mas basicamente ali é como se houvesse uma alienação, os personagens ao redor, né, as personagens ao redor não tivessem a noção do que o Cristo esteja ali falando, porque não há essa sensação, eles estão dissociados dessas sensações afetivas. E também um outro exemplo interessante, agora do pintor holandês Bosch, né? Essa imagem do Cristo carregando a cruz com olhos fechados, enquanto nós percebemos várias expressões, né? Podemos dizer que seja exatamente a mesma ideia, né? O Cristo em comunhão com esse aspecto afetivo mais profundo, enquanto as pessoas ao redor buscando se defender, ao contrário, buscando se defender e percebendo essas sensações como se fossem ameaças. E aqui alguns detalhes, as imagens.